Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Você fica agora com o que é destaque em Minas nesta primeira sexta-feira do ano, 4 de janeiro de 2019. Mais um caso de feminicídio é registrado em Minas Gerais. Casal estava em processo de separação e o marido, um policial militar, não aceitou o fim do relacionamento. Biblioteca Pública de Minas Gerais está com as atividades parcialmente suspensas por causa das exonerações do governador Romeu Zema. Livros somente para devolução. Tirar a segunda via da identidade está 124% mais caro em Minas Gerais. E os benefícios da sauna para o coração, aqueles minutinhos de relaxamento, podem evitar doenças cardíacas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi afastado da Polícia Militar e está sob investigação da Corregedoria da PM um policial que, em pouco mais de 3 meses, é suspeito de pelo menos 2 assédios contra mulheres. O primeiro caso aconteceu em setembro, dentro do metrô de Belo Horizonte. Agora, ele teria assediado uma mulher dentro de uma casa lotérica em Santa Luzia, na região metropolitana da capital. A vítima de 33 anos contou à polícia que estava na fila desta casa lotérica quando um homem passou a mão em suas nádegas. Ela se assustou e chegou então um pouco mais para frente, mas o suspeito repetiu a ação. Foi quando ela gritou e ele saiu correndo, mas a vítima anotou a placa do veículo em que o suspeito estava e pediu ajuda a seu marido, que é policial militar. O autor foi identificado como um policial de 34 anos. Cleomárcia da Silva Nunes prestou depoimento nesta delegacia, também em Santa Luzia, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, o caso está sendo investigado pela Corregedoria e o PM foi afastado de todas as suas funções e sua farda recolhida. Essa é a segunda vez que o militar é acusado de assédio. Em setembro de 2018, um vídeo do suspeito encoxando uma mulher no metrô de BH foi postado nas redes sociais. Na ocasião, o militar estava fardado enquanto cometia o abuso e era filmado por um outro usuário do metrô. 4 pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo 3 caminhões e um carro na noite desta quinta-feira. A batida aconteceu na BR-354 entre as cidades de Campo Belo e Cana Verde, na região centro-oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão que transportava bebidas perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu outro caminhão que transportava gado que seguia no sentido contrário. Outros 2 veículos não conseguiram parar e também se envolveram no acidente. Os motoristas dos 3 caminhões e um passageiro do caminhão de bebidas morreram no local. Um agente penitenciário ficou ferido depois de bater o carro em um posto de combustíveis na manhã de hoje, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo as investigações, o condutor estaria embriagado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas que presenciaram o acidente contaram aos militares que o motorista seguia por uma avenida em alta velocidade, fazendo zigue-zague quando perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com uma bomba de abastecimento do posto. O condutor, de 35 anos, ficou preso às ferragens e teve traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de pronto atendimento. Segundo a Polícia Militar, o local foi isolado devido ao vazamento de combustível para controlar o risco de incêndios e explosões. Durante o atendimento ao condutor, foi encontrada uma arma de fogo que pertence ao sistema prisional. O homem, que é agente da penitenciária professora Luísio Inácio de Oliveira, em Uberaba, não portava identidade funcional e estava com forte odor de bebida alcoólica e com fala desconexa. Foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, aqui em Belo Horizonte, o jovem de 19 anos que estava em uma fábrica de fogos de artifício que explodiu na tarde de hoje em Rio Acima, na região metropolitana. A fumaça da explosão foi vista a quilômetros de distância da fábrica. De acordo com a prefeitura da cidade, a vítima trabalhava no local e sofreu queimaduras. O estado de saúde do jovem é estável. Viaturas do Corpo de Bombeiros e também um helicóptero ajudaram no combate às chamas. A MG-30, local onde fica
a fábrica foi totalmente interditada, mas já está liberada. Ainda segundo o Executivo Municipal, o alvará de funcionamento da fábrica estava vencido desde o último dia 31, mas dentro do prazo legal para renovação que termina só em março. As causas da explosão ainda são desconhecidas. E o empréstimo de livros na Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais, que fica ali na Praça da Liberdade, não é, aqui na capital, foi suspenso. 75% dos funcionários que trabalhavam no local foram exonerados. Segundo a primeira determinação aí, não é, do governo de Romeu Zema, que dispensou todos os servidores não concursados. Apenas o setor de devolução está funcionando normalmente. A Biblioteca Pública Estadual está com as portas abertas, mas apenas para o serviço de devolução de livros. Empréstimos não estão sendo realizados. Eu vim aqui para confirmar e realmente não está funcionando. Eles me falaram ali agora que só tem estagiários, que os chefes foram demitidos, uma confusão, assim. Eu venho há muitos anos pegar livros para ler, né, e devolvo, pego novos livros. E eu estou em estado de choque porque não está emprestando livro, porque não tem funcionários para, né, fazer o trabalho, sem previsão da data de voltar o empréstimo. No dia 2 de janeiro, o governador Romeu Zema exonerou 6.000 funcionários públicos estaduais que não eram concursados, que ocupavam cargos de confiança. Aqui, na Biblioteca Estadual, 75% dos servidores foram liberados. Com as exonerações, os museus também foram afetados. O Museu Mineiro, por exemplo, está fechado, já que os únicos 2 funcionários eram técnicos e comissionados. Na Superintendência dos Museus, que administra 7 em todo o estado, 8 funcionários foram liberados. Já no Sistema Estadual de Museus, a única funcionária também foi dispensada. Por nota, o governo de Minas informou que a paralisação nos serviços é uma situação temporária e necessária para que haja reestruturação da administração pública estadual, com o objetivo de equilibrar as finanças mineiras. Nós entramos em contato com a assessoria do governo do estado para saber sobre a previsão de reabertura dos espaços fechados e a normalização do serviço da biblioteca. Por meio de nota, o governo não informou sobre a previsão, tá? Mas a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou que dirigentes de todos os órgãos e entidades estaduais têm até o dia 12 para enviar a relação de ocupantes de cargos comissionados que serão reconduzidos aos seus cargos para suprir necessidades, seguindo ainda a determinação de enxugamento da máquina pública. E depois de declarar que não há prazo para o pagamento do 13º salário dos mais de 600 mil servidores do estado, o governador de Minas, Romeu Zema, disse hoje que fará o possível para quitar o débito ainda neste ano. Por meio de nota, a Secretaria de Fazenda informou que faz análise da realidade financeira do estado para poder informar uma possível data do pagamento. Também é analisada pela equipe de finanças a necessidade do parcelamento. Depois de uma reunião com o governo, os socorristas voluntários vão voltar a trabalhar nas rodovias mineiras. Uma portaria que regulamenta a atividade faz novas exigências para esse tipo de atendimento. A reunião foi na sede do Corpo de Bombeiros, na cidade administrativa. Representantes de entidades que exercem serviço voluntário de socorrista pediram prazos maiores e outras flexibilidades para viabilizar a adequação à chamada Portaria 33. Ela exige de imediato aí que nossos veículos de emergência, de atendimento de resgate, fosse tripulado por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Devido à nossa estrutura e à falta, né, de equipamentos aí de estrutura material, pessoal, para poder atender essa demanda, nós não tínhamos condição de continuar o trabalho. Representantes dos socorristas voluntários de João Molevade, Barão de Cocais, Três Marias e Nova Era também participaram do encontro. No termo, eles se comprometeram a cumprir os novos prazos e a credenciarem todas as entidades de voluntários. A gente entende que essas atividades auxiliares são de grande importância, né, para a população, para o serviço que é desenvolvido na área de proteção da sociedade, mas que merece uma atenção por isso. Por mais que às vezes a pessoa seja bem intencionada, né, muitas vezes ela pode não estar capacitada, né, e às vezes sujeitar aquela vítima
ao agravamento da lesão ou do quadro de saúde dela. Depois do termo assinado aqui na cidade administrativa, ficou acordado que a Secretaria de Saúde do Estado fará um estudo para tentar reconhecer os socorristas como capacitados para este trabalho, assim como acontece hoje no Corpo de Bombeiros. A Portaria 33 foi publicada em julho do ano passado para regulamentar a lei estadual que disciplina o exercício das atividades de competência do Corpo de Bombeiros por voluntários. Dentre as exigências estão a padronização de uniformes, de ambulâncias e um cadastro das entidades, dos profissionais e de cursos da área. Os grupos tinham até o fim do ano para se regularizar, sob pena de advertência, multa e até mesmo de interdição. Agora, depois do acordo, eles voltam a atuar normalmente, porém comprometidos com a adequação. A partir de agora, nós firmamos hoje um termo de compromisso junto ao Corpo de Bombeiros, onde tem prazos a se estabelecer e esses prazos, alguns por tempo aí, até mesmo podendo ser prorrogados, né? Vai ser prorrogados aí caso não seja acordados aí entre o Estado, né? A Secretaria de Saúde do Estado, o tempo hábil para que isso aconteça, mas até então não vai haver sanção para as entidades aí, penalidade alguma para as entidades retornar às suas atividades. A fiscalização específica, no caso dessas equipes voluntárias de atendimento pré-hospitalar, ela não será feita no sentido de verificar se elas possuem credenciamento, já que esse prazo vai ser dilatado. Então, nesse sentido, esse tipo de infração não vai ser caracterizada. Os socorristas voluntários atuam principalmente nas estradas ajudando vítimas de acidentes. Em muitos casos, eles estão presentes em lugares onde não há uma guarnição dos bombeiros por perto e ajudam, assim, a agilizar o atendimento. Quem vai viajar e deixar a casa vazia precisa tomar alguns cuidados especiais. As ocorrências policiais em residências costumam aumentar nesta época do ano. Uma boa forma de se proteger é contar com a ajuda dos vizinhos. Edmilson mora em um prédio nesta rua do bairro Castelo, região da Pampulha. Segundo ele, assaltos e furtos eram constantes por aqui, sem contar que o próprio prédio já foi invadido. Para tentar minimizar a ação dos bandidos, criaram uma rede de vizinhos protegidos. Foi criada essa rede de forma que fazia uma parceria com a Polícia Militar, dos moradores serem o olho humano, o olho vivo de cada ponto do bairro, cada rua, né, de estar informando mais rapidamente a Polícia Militar e a Polícia Militar está agindo. A rede funciona de forma integrada entre a comunidade e a Polícia Militar. Tendo oportunidade, a pessoa pode enviar imagens, pode enviar vídeos, isso aí dinamiza mais quando do deslocamento da viatura, para a gente poder repassar para aquela guarnição ali as características, a cor do veículo, placa do veículo. Dados da CESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública, mostram que de 2017 para o ano passado, houve uma redução de 46.698 ocorrências de furtos em todo o estado. De acordo com a Polícia Militar, no setor Castelo, a redução de crimes, incluindo crimes violentos, foi de 50%, graças ao auxílio da rede de vizinhos protegidos. O setor Castelo engloba os bairros Alípio de Melo, Manacás e Castelo. Qualquer informação, qualquer dúvida, pode entrar em contato, a base está sempre enviando informações, através das reuniões comunitárias que nós realizamos, passamos dicas de segurança nesse período de férias seguras. Mas mesmo com a redução no número de ocorrências, segundo Edmilson, ainda falta policiamento nas ruas. Se tivesse mais policiamento, certamente a população estaria mais tranquila. Ainda de acordo com dados da CESP, nos meses de janeiro e fevereiro, os índices de furtos e roubos a residências costumam subir. A polícia tem dicas para quem vai viajar e deixar o imóvel vazio. É sempre importante a pessoa deixar um familiar ou um vizinho de confiança avisado que ela não vai estar na sua residência, para poder recolher os jornais, não deixar a luz no interior da residência acesa durante o dia e sempre que possível os vizinhos olhar essa residência, ver se não tem nenhuma movimentação estranha à normalidade e se houver, acionar a Polícia Militar através do 190.
Quase dobrou o número de mortes em Minas Gerais no ano passado causadas pelo vírus influenza, que causa doença respiratória infecciosa. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, em 2018 foram registradas 98 mortes, enquanto em 2017 foram 50. Os casos em que as vítimas sobreviveram cresceram 16% no período. Ainda assim, os números são 1/3 menor do que os do ano de 2016, recordista em 10 anos com 291 mortes e mais de 1.000 casos. A dificuldade de se concentrar na leitura pode ter como causa uma síndrome relacionada à forma como os olhos absorvem a luz. Como os sintomas são parecidos com os da dislexia e do déficit de atenção, o diagnóstico às vezes é falho. A visão fica distorcida. As letras se movimentam, ficam tortas, onduladas, tremem. É assim que uma pessoa com a síndrome de Irlen enxerga. O problema é causado por um desequilíbrio da capacidade de adaptação à luz, fazendo com que o brilho ou reflexo do papel branco ou de telas se misturem ao texto impresso quando são absorvidos pelos olhos. Quem tem o distúrbio precisa fazer tanto esforço para tentar enxergar que fica esgotado. É desconfortável fixar a atenção em algo por menor que seja o tempo. E isso interfere no rendimento escolar e na vida social. A Fabiana convive com o problema há 40 anos. Achava que era por causa da miopia. A luz, ela incomoda muito, ela dói. Se eu ficar uma luz assim durante 1, 2 horas, daqui a 1 hora, eu saindo dela, daqui a 1 hora, eu vou estar com enjoo, eu vou estar com tonteira, eu vou estar extremamente cansada. Ela só descobriu que tinha a síndrome de Irlen, que é hereditária, depois que o filho de 8 anos fez um teste e recebeu o diagnóstico. Fica tudo embaçado? Mexe ou fica parado? Fica parado, mas embaixo. O Bernardo ia mal na escola. Já tinha sido diagnosticado com déficit de atenção e tomava medicamentos para o problema. Depois de uma recomendação de um oftalmologista, fez o exame para a síndrome de Irlen. Bastou a especialista testar algumas transparências coloridas sobre o texto que ele passou a enxergar bem melhor. O que acontece quando coloca essa folha? Fica clara. Dá para ver tudo? Dá. Fica melhor ou pior? Melhor. Uma das formas de tratamento para a síndrome é o uso de óculos com lentes coloridas que ajudam na absorção correta da luz pelos olhos. Muitas delas, inclusive, elas se surpreendem porque pela primeira vez observaram um texto parado, estático. Elas, às vezes, você vê claramente o susto que tem. E se a criança já está alfabetizada, ela começa a ler correntemente a partir daquele instante. A especialista alerta que os exames tradicionais de visão não detectam o problema, que é necessário um teste específico para evitar diagnósticos errados de dislexia ou déficit de atenção, por exemplo. Como aconteceu com o Bernardo, que agora enxerga bem melhor. Eu espero que eu fico muito bem na leitura e na escola. Isso aí, Bernardo, com certeza. E veja, logo após o intervalo, que tirar a segunda via da carteira de identidade fica 124% mais caro aqui em Minas Gerais. Tirar uma nova via da carteira de identidade está mais caro aqui em Minas Gerais. O valor do serviço teve um aumento de 124%. Se você perdeu o documento ou até mesmo foi roubado, antes de pagar por um novo, pode procurá-lo na Polícia Civil e também nos Correios. Quem tem procurado uma unidade do UAI para tirar a segunda via do RG não tem ficado nada satisfeito com o valor do serviço. É um documento que não tem tanta utilidade para mim. No caso, eu tenho a CNH. Agora, pagar R$ 72 para tirar uma segunda via é um absurdo. O reajuste foi concedido no último dia 21. Antes dessa data, para tirar a segunda via da identidade aqui no estado de Minas Gerais, era necessário pagar R$ 32. Agora, o valor saltou para R$ 71,86, um aumento de 124%. É um aumento muito alto. Eu, como toda a população, gostaríamos de ter um aumento desse, né? Mais de 100% no salário da gente, né? Fazer o quê, né? O documento é o mais importante. Sem ele, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. O jeito é pagar, correr atrás e pagar e tirar de novo. Para quem solicita a primeira via, o serviço continua gratuito. Agora, caso você tenha perdido um documento, antes de solicitar uma segunda via, vale a pena consultar o sistema de achados e perdidos dos Correios. Esse processo todo inicia com a boa vontade de quem encontrou o documento.
Então, ele tem o ato de cidadania mesmo de procurar uma agência de correios para devolução, ou um carteiro na rua, ou colocar numa caixa de coleta que está em toda a cidade. Os documentos ficam disponíveis para retirada por 60 dias. Depois, são enviados aos órgãos emissores. A consulta pode ser feita por várias maneiras. Ele pode fazer a pesquisa pelo site www.correios.com.br, pela central de atendimento 3003-0100, além das unidades presencial. Quitar as dívidas é a principal meta dos brasileiros para este ano de 2019. Um estudo mostra que mais de 70% das pessoas estão otimistas em relação à vida financeira em 2019. Dívidas maiores do que o salário. Muita gente já começou o ano com o orçamento estourado. Luiz exagerou nos presentes de Natal. Tem que pegar um pouquinho emprestado do banco agora, né? Usar o cartão de crédito, parcelar ele. E sempre que vira o ano, vem as promessas. Sair do vermelho é uma das principais metas dos brasileiros para 2019. São cerca de 63 milhões de pessoas no país com dívidas em atraso, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. A Sheila admite que exagerou no consumo no ano passado. E mesmo depois de fazer 2 empréstimos para pagar dívidas, o nome dela ainda está no SPC. Eu quero limpar meu nome, voltar a ter crédito na praça e ter tranquilidade. Para este educador financeiro, o primeiro passo é saber o tamanho da dívida. Negociar aquelas que têm os juros mais altos, como o do cartão de crédito. Resultado, só com sacrifício. Não tem mágica, né? Se eu hoje não estou satisfeito com o resultado da minha vida financeira, só tem um caminho, mudar hábito. Cortar temporariamente algo que para mim seja menos importante ou diminuir um pouquinho em cada um dos gastos que eu tenho. O Lucas já identificou o que pode fazer para quitar uma dívida de R$800. Para pagar eu vou ter que vir de ônibus, deixar a moto em casa, economizar com gasolina. E cortar os gastos, né? Os gastos que eu tenho. A Bárbara começou 2019 colocando as contas na ponta do lápis. Com o 13º, pagou o IPVA do carro e o cartão de crédito. Ela está entre os 51% dos brasileiros que têm planos de economizar. A minha meta é poupar 10% do que eu ganho, investindo em poupança e também CDB. O meu objetivo é chegar no final do ano e conseguir fazer minha primeira viagem internacional. O Miss Minas Gerais B-Motion 2019 já está com as inscrições abertas. Para participar da seletiva técnica, é preciso se inscrever no site missbrasil.bmotion.com.br somente até o próximo dia 15. Para se candidatar ao título de mulher mais bonita do estado, as representantes das cidades mineiras devem ter personalidade, beleza, estilo, carisma, simpatia, envolvimento social e preparo cultural. E também atender a alguns pré-requisitos que estão no regulamento disponível no site. Você também encontra informações no Instagram do evento. É só procurar pelo @Miss Minas Gerais B-Motion. Então, participe! E depois do intervalo, você vai ver que uma pesquisa mostra que fazer sauna pode reduzir em até 60% o risco de infarto. Um soldado da Polícia Militar matou a companheira a tiros. Ele atirou no cunhado e se matou em seguida nesta sexta-feira em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O repórter Marcelo Silveira, ele acompanha esse caso e traz as informações para a gente de momento. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Olha, nós estamos aqui na sede da Polícia Militar de Minas Gerais para falar um pouco mais sobre esse assunto. Aqui ao meu lado, a capitão Danúbia Lopes, que vai esclarecer um pouco para a gente. Capitão, o que chegou para a polícia sobre esse caso? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A Polícia Militar lamenta muito o ocorrido na data de hoje. Nós fomos acionados pelo 190, dando conta de disparos de armas de fogo. Quando comparecemos, deparamos com um indivíduo baleado em vida, que foi imediatamente socorrido pela Polícia Militar. Em seguida, duas pessoas foram encontradas, uma jovem de 23 anos, mas um rapaz de 28 anos, que após as averiguações, de fato, constatamos se tratar de um policial militar. Capitão, ele tinha algum problema no relacionamento ou na polícia? Ele estava passando por algum problema difícil?
As informações colhidas no local dão conta de que ele era casado há quase 6 anos com essa vítima e há 2 meses eles estavam separados e ele estava descontente com o término do relacionamento. Ela já estava morando nessa casa com os tios dela, a qual ela estava sendo acolhida, e ele teria se deslocado lá para tentar uma reconciliação. Chegando lá, houve desentendimento, o tio interviu e ela, infelizmente, veio a óbito. Ok, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a Polícia Militar tem acompanhado de perto todo esse caso, viu, Luciana? Eu volto com você. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. E fazer sauna com frequência é bom, viu, para a saúde do coração. A conclusão é de um estudo feito na Finlândia, país onde a prática é muito comum e que mostrou que a prática pode reduzir em até 60% o risco de infarto. Cláudia frequenta a sauna para cuidar do cabelo e da pele e sente que a saúde melhorou. A circulação melhora, o meu sono melhora, eu tenho uma noite mais prazerosa de sono, é um momento de relaxamento, de descontração. Meia hora de sauna depois do trabalho para relaxar. Frederico faz isso pelo menos 2 vezes por semana. Fico pelo menos uns 30 minutos, aí entro debaixo da chuveirada, depois volto, sabe? Vai chegar em casa bem tranquilo para dormir bem. Pesquisadores da Finlândia descobriram que a sauna também pode trazer benefícios para o coração. Segundo o estudo, quanto maior a frequência, menor o risco de infarto. A pesquisa foi realizada ao longo de 15 anos com mais de 1.600 homens e mulheres. Neste período, os cientistas concluíram que as pessoas que faziam de 4 a 7 sessões por semana reduziram em 60% o risco de infarto em relação a quem frequentava a sauna apenas uma vez. Isso acontece porque durante a sauna, os vasos sanguíneos dilatam e o coração precisa trabalhar mais. É uma resposta do corpo à temperatura elevada, que também reduz a pressão arterial. Isso funciona como um mecanismo de proteção do organismo para a gente conseguir elevar essa pressão que ela cai. Muitas vezes funciona sim como tomar um comprimido ao dia, que alguns comprimidos que são usados para, por exemplo, tratamento de hipertensão, eles fazem justamente esse mecanismo de dilatação dos vasos sanguíneos. O médico também ressalta que é fundamental beber água, principalmente antes de entrar na sala, para evitar desidratação por causa do suor. E alerta que a sauna não é indicada para quem tem hipertensão grave e pressão baixa. A Janaína vem aqui mais de uma vez por semana e gostou de saber que a sauna pode ajudar na saúde do coração. É uma boa novidade. Eu achava que era mais da questão estética, de fazer uma limpeza de pele. Sabendo o benefício, a gente vai usufruir mais. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band para você. Uma excelente sexta-feira, ótimo fim de semana. Até segunda.